Olá, seja muito bem-vindo ao Radar na Carreira. Para você que nos acompanha já há mais tempo, que é um parceiro, um amigo assíduo, obrigado por estar conosco. Para você que está chegando hoje, que viu uma divulgação do Radar na Carreira no Instagram, no LinkedIn, nas redes sociais de forma geral, para você que veio por indicação de alguém, é uma grande honra tê-lo conosco, é um grande prazer recebê-lo aqui nesse espaço que é o Radar na Carreira. E o que é o Radar na Carreira? Primeiro, meu nome é Edson Durão, sou psicólogo, trabalho com recursos humanos há muitos anos, há mais de 30 anos eu trabalho na área de RH. Criei esse espaço junto com uma grande amiga, com a Adriana Brito, uma mentora de carreira. Criamos o Espaço Radar na Carreira, onde eu faço lives todas as segundas-feiras para poder falar um pouco sobre o trabalho que eu desenvolvo. Me dedico, depois de trabalhar durante muitos anos dentro de empresas, ajudando para que as empresas se transformassem, para que as empresas crescessem, para que os profissionais evoluíssem. Para isso eu fui estudar gestão por competências, fui estudar metodologias de avaliação de desempenho, fui estudar modelos de planejamento, fui estudar BSC, fui estudar uma série de ferramentas, fui estudar tecnologia para ajudar as empresas a se transformarem. De uns anos para cá, eu queria fazer algo diferente, eu queria ajudar o profissional. Aí comecei a trabalhar com o que eu chamo de gestão de carreira. Hoje eu ajudo profissionais em transição de carreira. O que é transição de carreira na minha concepção? É aquele profissional, existem 3 situações que eu chamo de transição de carreira. Aquele profissional que busca crescer dentro da empresa onde está, quer assumir novos desafios dentro da mesma empresa, deseja ser promovido. Tem também aquele profissional que deseja migrar de emprego, deseja trocar de emprego ou que está fora do mercado e deseja voltar para o mercado. E ajudo também aquele profissional que deseja uma nova carreira. Aquele que chegou em um determinado momento da sua vida profissional, que entende que o que ele fazia já não faz mais tanto sentido, ele quer fazer outra coisa. Nós vivemos uma época onde as pessoas podem ter 2, às vezes até 3 carreiras. Então eu venho ajudando essas pessoas. Como? Eu ajudo essas pessoas primeiro a identificarem todas as suas potencialidades. Ajudo essas pessoas a transformar essa potencialidade em competência, de competência transformar isso em um diferencial. Aí pego esse diferencial e comparo com a expectativa dessa pessoa. Ajudo esse profissional a identificar as melhores expectativas. O que encaixa dentro daquilo que ele faz? O que se encaixa na sua própria expectativa, no seu desejo atual? Pego essas 2 informações e junto com ele nós avaliamos as possibilidades de mercado. Eu não estou falando de vaga não, eu estou falando de possibilidade mesmo, de alternativas que o mercado apresenta. E em cima dessas alternativas eu construo junto com o profissional o que eu chamo de projeto de carreira. E esse projeto de carreira ele tem um objetivo: a felicidade na carreira. Para mim é essencial que o indivíduo seja feliz profissionalmente. E só existe um jeito de ser feliz profissionalmente: se você assumir a gestão da sua carreira. Esse é todo o propósito do Radar na Carreira: te ajudar a assumir a gestão da sua carreira, te ajudar a pensar a sua carreira focado na sua satisfação, na sua felicidade pessoal, na sua felicidade profissional. E eu tenho o prazer de toda segunda-feira fazer essa live aqui. Em algumas poucas lives eu fiz aqui sozinho, falando sobre o projeto, sobre o processo de construção desse projeto de carreira. E em muitas das lives eu convido amigos. Às vezes um amigo antigo, às vezes um amigo novo. Mas eu tenho convidado amigos que, como eu, têm esse desejo de ajudar. Tem esse desejo de levar até você que está nos assistindo um pouco do seu conhecimento.
E aí eu tenho recebido pessoas aqui que vêm contar sua história, recebo pessoas aqui que vêm falar do seu negócio, muitas vezes um dono de um negócio novo, um profissional que tem uma empresa num mercado específico, que vem nos contar sobre esse mercado. E muitas vezes eu recebo aqui profissionais que vêm falar sobre a sua atividade, desde que esse assunto agregue valor ao propósito de fazer com que a sua carreira seja mais feliz, com que você possa ser mais feliz na sua carreira. Esse é o nosso grande propósito. E aí hoje eu tenho a felicidade de receber uma pessoa aqui que eu admiro muito. Já a conheço há alguns anos e admiro muito o trabalho dela. Considero uma profissional extremamente competente. Eu vou até já chamá-la aqui. Enquanto ela entra, eu vou ler um pouquinho do currículo dela para que vocês entendam. E hoje é uma live muito especial, porque é uma live que nós completamos no Radar na Carreira, nós completamos um ano. Um ano de Radar na Carreira, vai fazer exatamente amanhã. Então eu quero receber a Fernanda aqui com a gente. Eu não vou passar a palavra para você ainda não, que eu quero só contar para as pessoas quem é essa pessoa que está aqui com a gente. Só para que vocês entendam o perfil dessa pessoa que está aqui com a gente. A Fernanda é sócia na Taylor Consultoria de Busca e Seleção Profissional. Ela é graduada em Psicologia, pós-graduada em Negócios, Headhunter Sênior em Processos de Recrutamento e Seleção de Executivos, com experiência desenvolvida ao longo de 10 anos em recrutamento e seleção de consultorias em indústrias nacionais e multinacionais. É alguém que vem com muito peso para comemorar esse um ano de Radar na Carreira. É um grande prazer. Seja bem-vinda, Fernanda. É um prazer, uma honra recebê-la no Radar na Carreira. Poxa, que bacana, Edson. Que delícia estar aqui, ainda mais no aniversário de um ano, hein, do Radar na Carreira. Super bacana. Obrigada pelo convite. Muito bom. Um grande prazer recebê-la aqui. E aí até eu tenho que te contar, porque eu venho conversando com as pessoas já há muito tempo, quando eu trabalho esse conceito de assumir a gestão da própria carreira, e as pessoas sempre têm existe um certo fantasma, existe uma certa preocupação com essa coisa do headhunter. Então eu queria até que você começasse contando pra gente o que é isso. Começa de cara contando pra gente o que é e o que faz um headhunter. Legal. Conta isso pra gente. Não é bicho de 7 cabeças, né? Headhunter é apenas um caçador de talentos, como a gente fala aí no mercado. A gente é a pessoa que liga os pontos entre candidato e empresa. Através de um processo de busca e seleção de profissionais. Então, nada mais é que uma busca e seleção de profissionais através de uma consultoria. Muito legal. E o que é a Taylor? Conta pra gente o que é a Taylor, quais diferenciais ela tem de mercado, né? O que a Fernanda faz lá, né? O que é isso? O que é a Taylor? Conta pra gente. Bacana. A Taylor é uma das principais consultorias em busca e seleção de executivos hoje. Na verdade, em soluções em capital humano. E a gente atende praticamente o Brasil todo, em diversos segmentos, em diversos portes de empresa também, em duas frentes de negócio. A primeira é o recrutamento e seleção de profissionais, e a segunda com o desenvolvimento de processos ou pessoas, né? Sempre ligados a pessoas. Então, processos referentes a pessoas ou consultoria de desenvolvimento de pessoas. E nosso objetivo é realmente maximizar os resultados das empresas através de gente. Então, seja com esse recrutamento ou seja com o desenvolvimento. Sim, muito legal isso. Quantos anos tem a Taylor? Como é que ela está no mercado? Me fala um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu te explorar um pouco aqui. A Taylor é novinha. Meu sócio e eu fundamos a Taylor há 2 anos e meio. A gente faz 3 anos em setembro. Assim, sem querer condenar a minha idade, porque eu sou muito nova. A experiência aí, mais de 10
anos no recrutamento e seleção, mas com a Taylor é de 2 anos e meio. Foi uma brincadeira muito gostosa esse início, né, da Taylor, que foi uma tentativa mesmo de fazer diferente, de não ser só uma consultoria de recrutamento e seleção. A gente quer ser consultivo mesmo, né? Nosso objetivo não é recrutar alguém para uma empresa, é ligar para ela daqui a 1 ano após essa contratação e ela contar para a gente o resultado que o cara deu, o que ele mudou lá dentro da empresa, em que patamar que ele elevou a empresa. Então, esse que é o nosso objetivo, maximizar o resultado das empresas através de pessoas. E aí, por isso, a gente criou a Taylor, porque a gente viu que não tinha muitas empresas com esse mindset no mercado. Muito legal. Agora me conta, por que uma empresa procura uma empresa de hunting? Já me perguntaram isso um monte de vezes, mas por que a empresa não faz ela mesma a seleção? Por que ela tem que passar para um outro? Né? Por quê? O que faz com que uma empresa fale assim, não, eu não quero fazer, eu vou procurar alguém de hunting para poder fazer essa seleção para mim? E que tipo de cargo que as empresas passam para que as empresas de hunting façam? Legal. Cara, o principal ponto que uma empresa contrata a gente é pela importância do processo seletivo. Quando uma empresa dá importância nisso, ela normalmente faz consultoria, porque a gente é especialista. Então, eu consigo aumentar a assertividade de um processo. Porque você pensa, você foi executivo de RH por muitos anos. Quantas atividades você tinha que fazer como RH? A gente só faz isso. Então, a gente consegue virar especialista, conhecer muito mais pessoas normalmente, né? E também acessar uma gama muito maior de profissionais no mercado. Então, normalmente, quando a empresa dá valor no processo seletivo, porque é um serviço caro, né? A empresa vai estar pagando a gente para isso, ao invés de ter um RH interno para fazer. Só que o tempo que o processo seletivo fica em aberto, quando é com uma consultoria como a gente, ele é muito menor, porque a gente só faz isso. Então, acaba virando especialista. E você me fez Posso falar até com o lado de cá, com o lado empresa, como executivo de RH, né? Por que eu entendo que a empresa busca? Até para criar uma certa neutralidade. Porque quando você vai buscar alguém para uma posição executiva, sempre surgem vários buchichos, né, na empresa, as pessoas acabam, de alguma forma, essa informação acaba vazando, e a forma de manter isso em sigilo, a forma de ser mais estratégico, muitas vezes é fazer com alguém de fora. Exatamente. Né? Eu acho que esse lado pesa muito. Aí, olhando como profissional de RH, sempre pesou muito para mim quando eu fui buscar alguém para fazer isso. A maior parte dos projetos que a gente pega são de posições confidenciais. E é muito difícil você, de dentro de uma empresa, acessar alguém sem a pessoa entrar no seu LinkedIn e ver de onde você é, qual empresa que é. Com a gente, isso facilita bastante o processo. Não tem jeito, né? É complicado isso. E qual o perfil de empresa que normalmente procura o headhunter? Existe um perfil específico ou todo tipo de empresa procura? Cara, não existe um perfil específico. Lá na Taylor, a gente atende de multinacional a empresa familiar, que é o que a gente mais tem aqui em Minas Gerais, né? A gente acaba conseguindo trabalhar muito com empresas familiares que veem muito valor no nosso trabalho. Então, não tem um segmento específico. A gente hoje atende a praticamente todos os segmentos. Não lembro de um segmento que a gente não atende. Talvez indústria bélica. Indústria bélica a gente ainda não tem no portfólio. Mas a gente atende praticamente todos os segmentos e todos os portes de empresa. Tem muita empresa, Edson, que é familiar, precisa da ajuda até para fazer essa passagem de bastão, para profissionalização. E a gente consegue esse tipo de empresa também. E óbvio, né, as multinacionais, que são as mais tradicionais aí do mercado. Muito legal. Vamos ver quem está aqui com a gente. Eu gosto, viu, Fernanda, de ler o nome das pessoas, de já boa noite para quem está com a gente. Tem uma turminha que vem nos acompanhando, que vem acompanhando o Radar na Carreira desde o início. Então, assim, eu quero também desejar, assim, agradecer por 1 ano de Radar na Carreira, de live do Radar na Carreira, a essa turma que participa com a gente. Está aqui, por exemplo, o Rogério Cunha, está com a gente desde o início. Grande abraço, Rogério, um profissional fantástico. Já esteve aqui fazendo live comigo. Ele é um assessorado meu, a gente está trabalhando o desenvolvimento dele.
Que O bacana. Tito Borges, um grande amigo aqui, já esteve aqui com a gente também, responsável pela área de remuneração da FIENG. Está aqui Raquel Matos. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigado por estar conosco. Minha. Camila Penteado. Conhece a Raquel? A Raquel é minha, é minha prima maravilhosa, a mais bonita da família. Ó, seja bem-vinda, então. É um grande prazer, uma grande honra recebê-la. Né? Então, a família tem gente bonita, tem muita gente bonita. E tá Sempre tem. bonita. Camila Penteado, Lucas Ramaldes, Alckmin Soares, sejam todos bem-vindos. Está aqui a Ana Carol GC, está aqui Ivar Dornas, parece isso, Júnior. Rodrigo DM, está aqui o Rodrigo, obrigado por estar conosco aqui. Rodrigo Mascarenhas, Diniz Mascarenhas, grande abraço, obrigado, já esteve aqui com a gente, profissional fantástico, antigo dono da RM Sistemas. Está aqui a Rafaela Avelar, Marcos Jeans Atacadista. Eu gosto de falar quando aparece um perfil aqui de pessoa jurídica, gosto de sugerir às pessoas, gente, entra lá, conheça o perfil do Marcos Jeans Atacadista, muito legal. Está aqui GABR, deve ser Gabriel Martins, Roberto Ferreira, meu sócio, Alexandre. Eu tenho um outro negócio, tenho uma pequena imobiliária também. Então, Cássio Pimenta, obrigado por estar conosco. A Raiane é profissional fantástica de RH, está crescendo muito, evoluindo bastante. Está aqui Michele Espírito Santo, obrigado por estar conosco. E por aí vai. Daqui a pouco eu volto de novo falando de mais pessoas. É importante dar espaço para todos. E é muito legal. E eu quero falar com quem está nos assistindo. Primeiro, essa live é uma live histórica. A gente está aqui para poder falar. A Fernanda se comprometeu comigo de falar tudo sobre essa relação com o candidato, com a empresa. E já deu para que vocês possam ter uma ideia do quanto a Fernanda vai trazer de informações. Então, se você conhece alguém que hoje está nesse momento de transição de carreira, clica aí nesse aviãozinho, tem um aviãozinho aí embaixo no Instagram, ele vai te jogar lá no direct, você vai poder convidar a pessoa para ela vir assistir essa live aqui agora. E aí, ela estando aqui, ela pode fazer perguntas direto para a Fernanda. Basta colocar aí nos comentários, eu vou ler aqui, a Fernanda responde para a pessoa na hora. Agora, se ela não puder, essa live vai ficar gravada no Radar na Carreira. Basta a pessoa entrar depois e assistir. O legal é poder assistir aqui ao vivo com a gente. Se não puder, lembra a pessoa depois para ela voltar aqui e assistir, porque com certeza vai valer muito a pena. E se você estiver gostando, dedo no coraçãozinho aí para o Instagram entender que essa live é importante, que vale a pena e entregar para mais pessoas. Muito bom, vamos lá. Me fala um pouco mais sobre o nível de profissionais que as empresas entregam para os headhunters. Né, assim, e se tem um porquê. Você falou, não, são profissionais mais estratégicos, ok. Mas tem um motivo específico que as empresas buscam, na sua visão? Tem sim. A maior parte das posições que a gente trabalha hoje, ao longo da minha carreira também, são posições executivas, porque o olhar, o nível de profundidade que você tem que ter, tanto do profissional quanto da carreira dele, do mercado, ele é muito maior. Isso exige um trabalho mais qualificado, um olhar mais profissional. Então, a maior parte das posições são posições executivas. É óbvio que se um cliente meu falar comigo, Fernanda, eu estou precisando contratar um analista, e é um cara, né, um cliente que está comigo há muito tempo, que a gente fez toda a linha de gestão dele. Você acha que eu não vou fazer um analista para ele? É claro que eu vou. Só que não é o foco do nosso trabalho, não é onde a gente tem mais expertise, mais know-how para trabalhar e que a gente se sai melhor. Mas, cara, eu tô com um cliente porque precisar. Eu tenho um grande cliente que a gente montou toda a linha de vice-presidente, diretoria, gerência, coordenação. E ele falou comigo, cara, eu preciso que você contrata meus especialistas também, meus analistas. Óbvio que eu vou contratar, eu tô com ele porque ele precisa, né? Mas não é o foco. O foco são profissionais executivos mesmo. Muito legal. Nós temos um grande público aqui que são profissionais de RH. Então, esse pessoal, gente, ó, quiser alguém bacana nessa área, procure a Fernanda. No final, ela deixa os contatos dela. Me conta uma coisa, que tipo de informação que as empresas passam
para você na hora de falar assim, olha, eu quero uma vaga, eu quero contrato um profissional? Quais informações que as empresas te passam? Legal. A gente tem uma metodologia de projetos muito bem estruturada lá na Taylor, que é o que garante a assertividade e a excelência do nosso trabalho. Ela é baseada em 3 fatores, que é o que a gente faz no alinhamento com o cliente. Então, se alguém quiser me entregar só um job description, né? Aquela descrição, precisa ter inglês fluente, formado em administração. Isso para a gente não funciona. Essa é uma parte do nosso processo, mas ela não é funcional, ela não é viável se não tiver outros 2 pilares, que é o entendimento da empresa. Cara, eu preciso de todas as informações que o cliente puder me passar. E aí, assim, desde como é que tá o momento dele, para onde que ele tá indo, para onde que ele vai, que caminho que ele tá, se tá bem, se tá mal, como é que tá o faturamento. É importante eu conhecer da empresa, porque eu preciso aliar isso ao perfil técnico para garantir que eu tô levando o melhor perfil para aquela empresa, né? E o terceiro pilar é como que a empresa se comporta. Então, como que é a cultura dessa empresa? Que tipo de profissional que dá certo lá, que não dá? Como é que é o gestor para qual esse profissional vai responder direto? É um cara que lida melhor com quem é mais objetivo, com quem fala mais, um cara mais de número, mais analítico? Então, a gente vai completando esses 3 pilares para aí sim montar um perfil. Só um deles não funciona para a gente. Não somos o tipo de consultoria que vai entregar profissional mediano que vai correr o risco de dar errado. Então, a gente junta a parte técnica com o comportamental, com o fit cultural e a empresa. E aí, sim, com toda essa informação, em alinhamentos que duram aí, às vezes, 1 hora, 1 hora e meia, 2, tempo que for necessário. Mas é isso que garante a assertividade do nosso trabalho. Porque, cara, vamos lá, criar currículo, qualquer um faz. Não é o que a gente se propõe a fazer. A gente quer achar o melhor profissional para aquela empresa e não só o melhor profissional. Tá, e as empresas fornecem essas informações de boa? Isso é normal acontecer da empresa fornecer ou vai ter coisa do tipo, não vou falar sobre isso, não quero, isso eu prefiro que você não saiba. Existe esse tipo de coisa? Nunca tive problema com isso, já tive clientes questionando por que eu gostaria de saber uma determinada informação. Por exemplo, qual que é o seu faturamento? Por que você quer saber isso? Por que isso é relevante? E aí a gente explica, né? Não é obrigada a saber por que a gente está perguntando isso. E que é diferente mesmo do nosso mercado. A maior parte das consultorias não entra nesse nível de profundidade. Então é só a gente explicar para o cliente o porquê que a gente está perguntando aquilo, aonde que a gente quer chegar. E aí eu nunca tive problema com isso, não. Meus clientes são muito bacanas. Tá bom. Agora vamos entrar naquele lado que mais interessa para o nosso público aqui, que são aqueles profissionais em transição de carreira. Tá, eu queria que você começasse explicando para a gente o que é o tal de mapeamento de mercado. Quando a gente fala com o Headhunter, ele sempre usa isso como se fosse algo muito diferente. Explica para a gente o que é. O que o Headhunter está querendo dizer quando ele fala assim, eu tenho que mapear o mercado. Traduz isso para a gente. Cara, show de bola a sua pergunta, porque na nossa profissão a gente tem um monte de expressões que as pessoas às vezes não conhecem. E não tem que conhecer mesmo, não, porque é oriundo da minha área. E eu nunca parei para pensar que eu deveria explicar isso para alguém. Então, show de bola a sua pergunta. Mas vamos lá, mapeamento de mercado é uma das etapas mais iniciais do processo seletivo. É aquela etapa, depois da parte de inteligência de mercado, que a gente vai estudar o mercado, estudar as empresas que podem ser legais para a gente atacar, né, buscar ali nossa fonte de profissionais, a gente faz um mapeamento, que é praticamente empresa por empresa ou cargo por cargo, mapeando mesmo esse mercado, colocando no nosso sistema, que é a nossa base de profissionais. Então, mapear o mercado nada mais é que buscar esses profissionais no mercado e adicionar na nossa base de dados lá os que são aderentes para a posição. Então, você está me falando que você tem lá um quadro com as informações de quem está onde em cada empresa. Exatamente, é um sistema que a gente usa, que a gente vai colocando cada pessoinha lá, se está numa empresa ou se está em transição de carreira, isso para a gente não é relevante, né? O que vale é o perfil da pessoa, coloca um nomezinho, cargo, o sistema tem um campo para todas as opções que você pensar. E a gente vai construindo nosso mapa de buscas, esse mapeamento das pessoas aderentes ao perfil da posição. Tá, me veio agora uma curiosidade aqui. A gente fala muito
a gente fala muito com profissionais que o profissional empregado é diferente do profissional desempregado. Você está falando aí que você tem lá um mapa das pessoas de onde cada um está no seu ponto específico. E aquele que não está em ponto nenhum, aquele que está desempregado, ele é melhor ou é pior para o headhunter enquanto alvo para sua busca nesse mapeamento? Cara, tudo depende. Pra gente, na maior parte das vezes, é irrelevante. O que vai me dizer é o perfil dele e a carreira que ele conseguiu trilhar até a última empresa dele, vamos dizer assim. Pra gente é irrelevante. Existia, sim, uma crença de mercado de muitos anos atrás que profissional bom é que está empregado, profissional que vale mais é que está empregado. Isso já caiu por terra. A gente já passou por tantos ciclos econômicos e políticos no mercado que não tem como mais a gente ter isso como base, entendeu? Passou a não depender mais só da vontade e do esforço das pessoas estar empregado. Então, isso já caiu por terra. Mas existem alguns projetos que são, inclusive, muito bons para quem está buscando recolocação. Porque, às vezes, a empresa está com muita pressa de contratar, precisa que a pessoa comece rápido. Poxa, quem está desempregado consegue começar muito mais rápido, normalmente, do que quem está trabalhando, que vai querer fazer uma passagem de bastão, cumprir um aviso, alguma coisa assim. Então, tem alguns processos que, inclusive, favorecem as pessoas que estão buscando recolocação. Mas, para a gente, cara, é indiferente. A gente tem muito ciclo econômico aí e político confuso que não dá para jogar a culpa nas pessoas, mas ou culpar o esforço, disciplina, essas coisas. Então, você está falando que as pessoas não precisam mais de ficar com medo de estar desempregadas, que elas não vão, digamos, valer menos para o mercado do que aquele que está empregado. Valer menos em termos de salário ou em termos de conseguir uma posição? Em termos de conseguir uma posição. Em termos de conseguir uma posição, eu posso falar pela Taylor, né? Eu não sei como meus concorrentes se comportam. Na Taylor, não. Na Taylor, a gente vai avaliar se a pessoa é boa ou não é para aquela vaga e para aquela empresa. E aí, esteja ela empregada ou não. É claro, se ela tiver a carreira dela mesmo empregada. E aí eu não posso deixar de perguntar, você deu a deixa. E referente à remuneração? Aí, sendo muito sincera, é um ponto sim que vai pegar. Porque se a pessoa estiver desempregada, ela não vai ter aqueles tradicionais 25, 30, 35% de upgrade para ir para uma nova empresa. Aí é óbvio que a empresa vai tentar jogar isso para baixo. Você não tem como, assim, né? Não tem como você ter que oferecer algo melhor para ele pelo fato dele estar desempregado. Por que a gente oferece normalmente, vamos colocar aqui 30%, esses 30% a mais para uma pessoa mudar de empresa? Porque a maior parte delas está bem, às vezes não está buscando. Então, que atrativo que eu tenho para levar ele para uma outra posição? Muitas vezes é a remuneração. Para um profissional que está buscando uma recolocação, o drive dele não é esse. O drive dele nem remuneração adequada. Deu um probleminha na internet ali. Ixi. Fernanda, deu um piquezinho na internet. Isso é normal, a gente está ao vivo. O legal do ao vivo é que as pessoas podem participar com a gente aqui na hora, mas a gente tem isso de ter um probleminha aqui e ali e o povo entende. Né? Volta lá. Quando você... eu escutei até drive, depois picou. Legal. É porque muitas vezes o drive para uma pessoa mudar de empresa é a remuneração. Ela é um dos fatores que compõe. Para quem está buscando recolocação, muitas vezes o drive não é ter um aumento em relação ao salário que ele tinha anteriormente. Às vezes é voltar para o mercado. Às vezes é pegar um projeto legal. Às vezes é voltar a ter uma remuneração adequada e compatível ao perfil dele. E não necessariamente um upgrade em cima da remuneração que ele tinha anteriormente. Os drives são outros, os objetivos são outros ali, que é a nossa função entender muito bem. Tá, agora por que desse número, 30%? Você citou esse número. Citei. Isso é uma média de mercado, uma máxima que a gente usa em função de tudo que a gente vem observando ao longo dos anos. Então, isso é uma média. A gente faz movimentações de profissional que faz uma movimentação lateral e não ganha um centavo a mais.
ao mesmo tempo que a gente faz movimentação de profissionais que ganham 60% a mais. Quando a gente pega uma média histórica do mercado, a média é esses 25%, 30%. Tá, eu tenho até uma opinião sobre isso, isso sempre me chamou muita atenção, porque a comparação que eu vejo desse processo de seleção externa com a possibilidade de retirar o profissional do local onde ele está, é que onde ele está, ele pode ser promovido. E uma promoção dificilmente passa de 10%, 15%. Muito raramente o profissional vai ter mais do que isso. Uhum. Então, o que o mercado faz? Oferece um percentual acima, já como quase que como ponto de partida, né? Para que esse profissional aceite largar onde ele está. Tem realmente, pode ser ter essa análise mesmo, bem pertinente o que você falou, mas esses 30% é uma média histórica que a gente vem observando nos últimos anos. Muito legal. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente, porque está entrando gente, o pessoal está metendo o dedo lá no coraçãozinho, acho que o povo está gostando, tá bacana a live, eu quero, sim, falar das pessoas que estão aqui com a gente. Está aqui com a gente a Elisane Herman. Muito bem-vinda, Elisane, obrigado por estar conosco. Está aqui o Cássio Pimenta, está aqui, deixa eu ver aqui, Fê Coutos, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Está aqui o Camilo Leles, o Camilo já esteve aqui com a gente, um profissional fantástico, veio falar sobre planejamento estratégico, é um empresário, simplesmente um dos mais diferenciados que eu conheci na vida até hoje. Está aqui a Júlia. O Camilo esteve lá tomando um café comigo, eu acho que eu já tomei café com a pescaria inteira dele. Ele é muito bom. Está aqui a Júlia C. Borges, está aqui o Alexandre Medeiros, deve ser Medeiros. Aqui, ó, o Tito Borges falando o seguinte, tá? O Tito da FIENG. Conheço o trabalho da Taylor, recomendo. Ah, bacana. Tá? Obrigada, Tito. Tá aqui a Thaís Lima, o Samuel Souza, Fê Freitas Martins, JP Campos, Tiele Coelho, tá aqui Matheus Pia, Luana Camilo, Flávia Bandi, todos sejam bem-vindos, beijo no coração de todos. Tá aqui Teus Teixeira, a Thaís Lima fala, Fernanda é um exemplo de profissional, admiro. Obrigada, Thaís. Está aqui o Cristiano Faria Neto, Guilherme Douglas, Juliane CV Almeidas, Flaviane Bicalho, doutora Brunelli Drummond, muito grato por estar conosco. Está aqui a Rosa Paula, beijo no coração, também está assistindo. Está aqui Rodrigo VMF, está aqui Lô, deve ser Gonçalves, e por aí vai. O Ronaldo Saqueto, que é um pastor que está sempre aqui com a gente, que traz sempre sua contribuição. A Valéria Nascimento também participa com a gente, beijo no coração da Valéria. Está aqui ainda Carol Ziviani, seja bem-vinda. Alice Moreira, e depois eu volto lá para falar o nome de mais gente. A gente tem muita gente assistindo, nosso papo está muito legal. Quero falar com quem está assistindo, se quiser fazer pergunta, gente, coloca aí nos comentários. Vai ser um prazer poder passar para a Fernanda. Aqui, ó, está aqui o Piffer, José Carlos Piffer, falando que ele é primo do Gustavo, da Taylor. Bacana, o Gustavo é nosso sócio lá de São Paulo. Está fazendo um trabalho brilhante. Muito legal. Me conta uma coisa. Onde o Headhunter busca candidatos? Explica para mim agora, conta esse segredo. Onde ele busca, como que ele busca, o que ele faz, quem que é o cara que o Headhunter busca. Traduz isso para a gente. Vamos lá. Cara, não tem muito mistério. A gente hoje em dia tem, graças a Deus, a possibilidade de ter uma ferramenta incrível que é o LinkedIn para ajudar a gente. Então, se eu for te falar onde que a maior parte do processo acontece, é no LinkedIn. Além, óbvio, da nossa rede de contatos.
Por exemplo, eu trabalho com mineração há mais de 10 anos. É óbvio que hoje em dia, qualquer posição executiva da mineração que entra para a Taylor, eu já conheço um mundo de gente. Então, a gente vai alinhando essas ferramentas. Então, por exemplo, junto o LinkedIn com a rede de contatos. E uma coisa que a gente não pode esquecer, que é a base da nossa profissão, é o hunting, que tem muita gente que ainda não está no LinkedIn, que está lá sentadinho na cadeira dele, fazendo um ótimo trabalho, nem pensando em olhar para o mercado. E é nossa obrigação, como consultoria, de bater no peito e falar para o cliente que a gente tem os melhores do mercado, é fazer o hunting também nessas pessoas que às vezes não estão na social. Deixa eu só fazer um parênteses aqui para te contextualizar do porquê que eu estou falando isso e da importância que eu dou para esse processo. Meu pai é headhunter. Então, eu nasci, fui criada vendo meu pai trabalhar. Eu falava, cara, eu quero ser igual ao meu pai. Só que na época dele, não tinha o LinkedIn. Era páginas amarelas do catálogo. Era Então, tudo eu na lembro, unha, né? eu lembro do meu pai sentado fazendo a lista das empresas que ele ia buscar aquelas pessoas e aí abria o catálogo na páginas amarelas, ia lá no nome da empresa, ligava, ô, quem que é o diretor industrial aí da empresa? Deixa eu falar com ele. E essa é a base da nossa profissão. Nem todo mundo vai estar na internet, em rede social, nem todo mundo vai estar no LinkedIn. E não adianta, a gente tem que fazer a nossa parte de garantir que a gente está cobrindo pelo menos a boa maioria do mercado. Então, 3 principais pilares. LinkedIn, nossa rede de contatos, que acaba sendo muito grande, porque a gente só faz isso o dia inteiro, né? A gente só conversa com pessoas. E o hunting ativo mesmo, que é de fato descobrir aonde que essas boas pessoas estão também, independentemente de estar em internet ou não. Muito legal. Eu quero aproveitar aqui para reforçar com quem está nos assistindo, então, que eu falo isso muito com os profissionais a quem eu assessoro. Eu faço um trabalho de aconselhamento, né, que é um trabalho voluntário de ajudar pessoas que estejam buscando se recolocar no mercado. E a primeira coisa que eu falo para todo mundo, olha, se você não tiver redes sociais, você não existe. Se vira, eu não gosto, tem que passar a gostar. Não interessa, não gosta, tem que ter. Você fala assim, como hunt eu tenho que buscar quem não está. Porque tem aqueles ainda, né, que querem não estar, mas se você deseja existir, você não pode falar, mas eu posso, tá? Então, vou falar com você que está nos assistindo. Se você deseja existir como profissional, deseja ser considerado, ser respeitado e principalmente ser achado, é proibido não ter LinkedIn. É proibido não ter Instagram. É proibido não ter redes sociais. Você tem que ter. E outra coisa, me ajuda nisso, Fernanda. Todas as suas redes sociais têm que ser coerentes. Não adianta você querer ser uma pessoa no LinkedIn, ser outra no Instagram e outra no Facebook. Então seja coerente. Estou falando mentira, Fernanda? Não, não tá. E eu lembro muito de uma professora minha falando isso, porque a gente tem mania de falar assim, no trabalho eu sou uma pessoa, em casa eu sou uma pessoa, com meu namorado eu sou uma pessoa, com minhas amigas eu sou... Quantas pessoas você é e você gerencia? É óbvio que existem posturas que são mais adequadas para um determinado ambiente que outras não serão. Mas a gente é uma pessoa só. Então, tem que ter, de fato, essa coerência, né? Senão, quantas pessoas você vai ter que administrar? Isso deve dar um trabalho. Não tem jeito, né? Aqui, ó, pergunta do Gilvan Falcão, lá de Uberlândia. Primeiro, ele está parabenizando por tê-la convidado para o Radar na Carreira. Obrigada. Depois ele pergunta, qual a importância de possuir recomendações, fotos e descrição de sua experiência, entre outros, no LinkedIn? Explica para ele, Fernando. Explico. Foto é muito mais para compor o seu perfil. A gente não está muito interessado em saber, né, como que você é numa foto. Mas, cara, ela compõe o seu perfil. Ela dá profissionalismo para o seu perfil. Agora, a descrição das experiências é básico, né? Porque, gente, desculpa, eu sou muito transparente nos meus contatos, meus clientes e meus candidatos sabem disso. A gente não tem que adivinhar o que as pessoas fazem. Então, facilitem a nossa vida. Coloca lá uma descriçãozinha de atividades, um cargo, uma empresa bonitinha. Isso já facilita muito o nosso processo. Agora, recomendação no LinkedIn pra gente não é relevante, porque a gente que vai avaliar
o perfil daquele profissional para o nosso cliente. E recomendação acabou ficando uma coisa meio banalizada, né? Ah, escreve uma recomendação para mim. Aí a pessoa vai lá, escreve um textinho bonitinho e aí eu faço uma recomendação de volta. Então, isso pra gente não faz tanta diferença. Agora, foto é para compor um perfil, para ficar um perfil bonitinho, alinhadinho, arrumadinho. E descrição é o básico. É importante, né? É importante ter uma foto. Aí, deixa eu reforçar isso. A foto tem que estar de frente, a pessoa tem que poder ver seu rosto. Né? Eu vejo muito no LinkedIn, pessoa tirando foto com boné, foto abraçado com a esposa, com o menino no colo, foto na praia, foto segurando cerveja, sentado no capô do carro. Gente, pelo amor de Deus. Foto no LinkedIn é foto profissional. Coerência, né? Coerência. Cada rede social é para uma coisa. O Instagram é mais pessoal, o Facebook é mais pessoal. Poxa, o LinkedIn deveria ser completamente profissional. Então não é o tipo de foto que cabe lá. E isso pode prejudicar a imagem profissional. É melhor deixar sem foto do que colocar uma foto de óculos escuro. Uma foto de óculos escuro, de boné, de biquíni. Eu já vi coisas desse tipo no LinkedIn que são terríveis. É impressionante isso, né? Mas vamos lá, me conta então os principais erros que os candidatos cometem. O que você fala assim, não, isso é um erro fatal. Isso é um erro que realmente faz com que o candidato perca qualquer possibilidade. Conta pra gente. Nossa. Além da foto de biquíni, fumando, de óculos, de boné, o que for. O principal pra gente é mentir ao longo do processo ou no currículo. Gente, não precisa. Tem lugar para todo mundo. Toda tampa tem sua panela. A gente só tem que achar aquela tampa que encaixa naquela panela. Então não precisa inventar informação. Inventar datas ou às vezes omitir empresas porque a passagem foi mais curtinha. Tem uma justificativa para tudo, tem uma explicação para tudo, mas não mente sobre sua carreira e suas competências. Isso é terrível. O tal do inglês fluente. E a hora que a gente vai conversar com a pessoa, é fluente para leitura e escrita. Não, isso não é inglês fluente. Inglês fluente é inglês fluente que você domina o idioma. Então, coloque avançado para leitura, avançado para escrita, básico para fala. Essa coisa de mentir no processo é brincadeira, viu? Acontece muita gente mentindo, muita coisa falsa desse jeito. Assim, a gente já pegou alguns casos que muita data não batia, alguns cargos que não eram bem a realidade. Agora, honestamente falando, do inglês é direto. O inglês sempre é acima, né? Colocou avançado, pode saber que é intermediário. Colocou intermediário, é básico. Porque tá tão difícil hoje em dia, as pessoas querem tanto se passar por algo, às vezes, que elas não são, para tentar... Eu entendo, às vezes é desesperador a gente querer mudar de emprego ou estar buscando um emprego. Mas a mentira não vai adiantar, não é assim que vai conseguir uma posição, não é assim que vai conseguir entrar num processo. E é tão fácil ser pego numa mentira dessa, né? Uma ligação, você conversa com ele em inglês, pronto, ele não sabe responder, e aí? Aí é a hora que a ligação cai. A maior parte das vezes, quando a gente tenta mudar a conversa do português para o inglês, como é que é seu nível de inglês, Edson? É fluente, ótimo. Podemos bater um papo aqui rapidinho? Alô? Alô, Edson? Edson? Não é fácil. Complicado. E me conta de acertos. O que um headhunter espera de um candidato? Quais os principais acertos? O que você pensa assim, não, se ele vier com isso, ele é o melhor perfil de candidato possível? O que o candidato tem que ter? Qual que é a postura? Me conta um pouquinho sobre isso. O principal é conhecimento da sua própria carreira. Porque vão ser as perguntas que a gente vai fazer, né? E muitas vezes a gente pergunta sobre resultados, que é o que se espera de um executivo. E o executivo não consegue lembrar dos próprios resultados dele. Então, acho que às vezes vale se preparar para a entrevista também. A gente se prepara tanto para entrevistar uma pessoa, a gente estuda da carreira dela, a gente estuda das empresas, pelos que passaram. E eu acho que o oposto também pode ser feito, que o inverso também pode ser feito. Eu acho que o candidato pode se estudar também para conseguir trazer para a gente os resultados, o que ele fez. E, poxa, isso é da própria carreira, né? Isso a gente não está pedindo muito. O cara às vezes acha que
só dele ter tido aquela experiência, está escrito no papel, né? Só ali já serve. Não vale. E a gente ajuda muito, a gente fala, cara, data não precisa lembrar, fica tranquilo, tem muito tempo, não quero forçar sua memória. Mas explicar o que você fez de uma forma coerente, com uma linha de raciocínio, o famoso quando eu cheguei, eu encontrei um cenário assim, eu fiz isso, isso e isso para mudar e cheguei em tal resultado. Entende a linha de raciocínio? É muito coerente. E essa própria, Sim. poxa. Conhecer sua carreira, conhecer seus resultados. Agora, como que o candidato pode apresentar resultado? Eu queria que você desse alguns exemplos, porque muitas vezes é difícil da pessoa entender como que ela vai apresentar um resultado. Eu tenho uma linha de raciocínio que eu trabalho, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como apresentar o resultado. Tudo depende da informação que o entrevistador quer extrair daquilo, né? Porque a gente vai guiando nesse processo. Mas uma das formas mais clássicas é essa que eu comentei. Eu entrei na empresa X, cheguei lá, o cenário era... não tinha processo bem definido, a gestão não rodava bem, o planejamento estratégico não estava sendo cumprido. Aí a primeira coisa que eu fiz foi um diagnóstico das áreas, um diagnóstico das pessoas que estavam lá, analisei o que estava sendo feito, o que não estava, sentei com todo mundo, chamei para conversar. Em 3 meses eu consegui reverter o cenário para processos já implantados e sendo cumpridos. Nem sempre vai ser número. Às vezes é mais intangível, é menos palpável do que a gente espera, mas é uma mudança que tem que ser contada, tem que ser contado. Seja com um número no RH, reduzir o turnover da empresa de 10% para 3%, ou seja, com algo um pouco menos palpável mesmo de os processos produtivos não eram seguidos. Comecei a fazer reuniões diárias com a equipe antes de começar a trabalhar, e em 3 meses os processos estavam sendo cumpridos e alcançamos um resultado de produção melhor do que o que a gente tinha projetado. Tá, mas normalmente as pessoas conseguem isso? É normal um candidato chegar com esse raciocínio pronto, entendendo essa lógica? Ele já chega, quando você pergunta, me conta do seu resultado, ele já consegue criar essa linha de raciocínio? Não, e eu nem espero isso dele. O que eu espero é que ele consiga responder o que eu estou perguntando, porque eu vou guiando. Vamos fingir que eu estou te entrevistando aqui. Fala, Edson, na empresa XPTO que você estava trabalhando, quando você chegou lá, que cenário que você encontrou? Aí você vai me contar um pouquinho do cenário. Eu falei, Sim. legal. Sobre esse aspecto aqui que você me contou, o que você teve que fazer? Aí você vai me contar. Em quanto tempo você teve que fazer isso? Eu tô guiando a conversa. Eu só espero que a pessoa me responda. Mágica. Eu não tô pedindo para alguém decorar os resultados e trazer. É meu papel guiar a conversa. Eu estou na posição de ajudar aquela pessoa a se lembrar ou a me contar o que eu preciso escutar, o que eu preciso extrair dela. Cabe a mim essa parte da comunicação. E a outra de contar o que eu estou perguntando, cabe ao candidato. Eu estou enfatizando isso porque eu trabalho hoje com gestão de carreira. E eu foco muito com os candidatos a questão das competências que eles têm, tá? Com os profissionais. Quais competências ele tem e onde ele aplicou, onde ele vai aplicar, onde ele pode aplicar essa competência. E eu trabalho muito com esses profissionais, o que eu chamo de requisito de acesso e performance. Ou seja, o que ele pode fazer para melhorar aquela competência e como que ele visualiza essa competência. Depois ele conseguir enxergar isso, ele consegue te responder isso com facilidade. Ele consegue te falar, olha, eu apliquei isso, porque ele consegue te descrever o cenário falando das competências que ele utilizou. Uhum. E isso né? E muitas vezes é difícil da pessoa entender esse raciocínio. É legal escutar isso de você. E isso é muito importante, Edson, porque em processos executivos, a gente tem que olhar do retrovisor para trás. É o que a pessoa fez ao longo da trajetória dela, quais resultados ela deu. Sem isso, eu não consigo construir, eu não consigo entender o que ele vai ser capaz de fazer no meu cliente. Quando a gente está falando de processos de talentos, de jovens talentos, o olhar é outro. Não é o que ele construiu e o resultado que ele deu. É o que ele tem potencial para fazer. Então, eu não vou perguntar para ele de resultado. Eu vou olhar potencial. Mas no processo executivo é impossível eu fugir disso. Com certeza, não tem como, né?
Tem. Tá. Me conta sobre o processo seletivo agora. Como que é conduzido o processo? O que você faz? Você faz um processo igual é feito dentro da empresa? Aplica teste, faz dinâmica de grupo, faz entrevista. Como é que é o processo feito por um headhunter? E o que tem de diferente do processo feito pela empresa? Legal. O nível de profissionais que a gente trata, eles não nos permite fazer entrevista coletiva ou dinâmica de grupo, porque é uma exposição muito grande do perfil dos profissionais que às vezes estão lá em sigilo, ocupam cadeiras muito estratégicas que têm até acordos de confidencialidade que não podem passar para a gente determinada informação. Então, eu não posso expor minhas pessoas, minha rede de contatos a isso. Mas o processo começa com aquilo que eu te contei de entendimento do mercado e da posição, depois o mapeamento de mercado, né, que a gente fala tanto, os primeiros contatos por telefone e depois a gente traz para dentro de casa, seja por vídeo, igual a gente está fazendo aqui agora, ou seja em entrevista presencial, que, cara, eu tava numa saudade de fazer entrevista presencial e tomar café com as pessoas que você não tem ideia. Eu combinei hoje com um amigo, com um profissional, eu estava combinando uma reunião com ele falou assim, não, vou fazer via web. Eu falei, não, eu vou aí. Essa coisa de ficar longe tá ruim, eu quero estar perto, pelo menos de vez em quando. Muita saudade. E aí a gente traz para dentro de casa e a gente faz uma entrevista em profundidade, que a gente vai explorando todos os pontos. É igual eu explorei os pontos do meu cliente, né? Dele me contar de como que é a empresa dele, como que ele se comporta, o que que ele espera. Eu faço a mesma coisa com o profissional, para eu depois cruzar esses pontos, ligar esses pontos. Então é uma entrevista em profundidade, no mínimo, para a posição executiva, no mínimo 1 hora e meia. CEOs, talvez um pouco mais. E depois a gente faz, a gente não aplica esses testes mais tradicionais. A gente, para executivo, tem que fazer um assessment. Então, a gente tem uma pessoa específica na Taylor que cuida disso para a gente, para ter imparcialidade, porque às vezes a gente avalia bem uma pessoa e no assessment ela não vai tão bem. A gente tem duas opções, ou reaplicar o assessment ou entender qual que é o ponto que está distorcido ali. Então, a gente faz um assessment executivo, que é a análise do perfil comportamental mesmo e do potencial dessa pessoa, antes de apresentar para o cliente, né? Aí a gente apresenta para o cliente, explica o porquê que a gente enviou aqueles profissionais e não outros, às vezes alguém que ele estava pensando que iria na shortlist. E aí o processo segue internamente com todo o nosso suporte das entrevistas com o cliente, depois checagem de referências, nivelamento de inglês quando necessário. A maior parte, 90% da Taylor tem inglês de fato avançado ou fluente. E aí a gente tem os nivelamentos de inglês para não chegar surpresinha lá para o nosso cliente do inglês fluente para escrita e leitura. Mas resumindo, é seletivo. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. No Radar na Carreira, eu trabalho quase que constantemente a questão da felicidade na carreira. E, pessoalmente, eu entendo que o indivíduo só é feliz profissionalmente se ele assumir a gestão da própria carreira. E assumir a gestão é tomar as decisões, é tomar frente, é não ficar esperando que alguém decida, que a empresa decida, que o mercado decida. É realmente assumir a gestão da própria carreira. Eu queria saber primeiro a sua visão. Se você acha que é possível ser feliz profissionalmente, se esse assumir a gestão da carreira impacta nessa felicidade e se impacta, se isso muda alguma coisa no perfil do candidato. Nossa, demais. Entendeu? Sim, vamos começar da primeira, que é a mais fácil. É possível ser feliz na carreira? Eu não tenho palavras para expressar o quanto eu sou feliz na minha profissão e na minha empresa. A Taylor é a minha maior realização, é um dos maiores amores da minha vida, só perde para minha família. Então, assim, eu não consigo explicar, nem nos meus melhores sonhos, nas minhas mais sinceras orações, eu poderia pedir ou desejar algo de diferente do que eu tenho hoje na minha carreira. Então, é possível. E eu sei que pode parecer muito brega o que eu tô falando, mas é verdade. Quem me conhece aí sabe que é verdade. Agora,
fundamental a gente ter o controle da nossa carreira, porque ninguém vai fazer pela gente. A nossa carreira está na nossa mão, a minha carreira não está na sua mão, a carreira dos seus assessorados não está na sua mão, você é um facilitador. Mas você fala com ele, você precisa fazer uma mentoria, e ele não faz? Cara, a gestão da carreira é dele, ele que tem que ir atrás do mentor, ele que tem que ir atrás de alguém para mentorar ele, para desenvolver. Igual o inglês, adianta eu falar aqui que é importante? Não adianta. Se a pessoa não se mover, não for gestor da própria carreira, não vai fazer o menor sentido aqui o que eu estou falando. Inclusive, eu adoro quando o candidato me pergunta, no seu cliente, como é que é o plano de carreira? Eu devolvo a pergunta, o que é plano de carreira para você? Porque para mim, quem faz essa carreira é você. Se você não der resultado, se você não for dedicado, você acha que o meu cliente vai te promover para o próximo nível? Você acha que alguma empresa vai te promover para o próximo nível? Poxa, me ajuda. Plano de carreira é você que faz. Muito legal. Esse é o grande desafio, né? Da gente mostrar para as pessoas que ela tem que assumir a sua própria carreira. Que não dá para ele querer essa coisa de eu quero uma empresa que me proporcione um plano de carreira. Por que a empresa tem que oferecer isso? Tá doido. O que é isso? Eu quero até aproveitar aqui, Fernanda, para contar de uma experiência que eu tenho de ter passado por isso durante muitos anos, onde eu via muitas pessoas dentro de empresa esperando aquela tão sonhada promoção. Aí o cara fica ali anos e anos e anos e anos e anos deixando a vida dele passar porque ele acha que ele vai ser promovido ali. É importante falar para as pessoas que a empresa só promove alguém quando é interessante para ela, a empresa, não é para a pessoa. E todo o processo, por toda empresa por onde eu passei, existia uma limitação de pessoas a serem promovidas. Essa limitação está ligada ao budget, ao planejamento, ao processo, ao desenvolvimento das competências. Isso tudo tem a ver com os interesses de quem? Da empresa. Não está ligado aos interesses do profissional. Esse raciocínio é que precisa ser entendido. E que é difícil das pessoas entenderem. No final das contas, está todo mundo lá com o objetivo de dar lucro para a empresa. O que não quer dizer que o processo tenha que ser sofrido. Então, olha, eu estou vendo as pessoas entrarem aqui, boa parte da minha turminha lá da Taylor está aqui, e eles manifestem aí, por favor, se eu estiver mentindo. É óbvio que é do meu interesse ter o maior número de consultores sêniores possíveis. Adianta eu querer isso e alguém lá dentro não querer? Então, o que eu, como empresa, posso fazer para os meus funcionários? Eu gostaria de te desenvolver para determinada posição, de researcher para consultor. É do seu interesse? Me fala o que você quer. E tem gente aqui que está nesse caminho e vai poder falar se eu estou mentindo. Eu falo, meu interesse é esse. É o seu? Nosso interesse é comum? Porque se não for, tá tudo bem. Eu não vou demitir, eu não vou mandar embora, eu não vou fazer retaliação. Eu vou achar um outro caminho para aquela pessoa continuar comigo, continuar na minha empresa. Porque a minha equipe é tão maravilhosa. E concorrentes, por favor, tá? Não é urubu na minha equipe, não. Mas a minha equipe é tão maravilhosa que eu quero ter eles comigo, independentemente da posição que eles ocuparem. Então, se o caminho natural for estágio, researcher, consultor júnior, pleno, sênior, se ele não quiser isso, eu vou inventar uma outra posição para ele, porque eu não vou perder gente boa. Então, eu entendo o que você fala também, dessa questão do prol da empresa, e isso é muito comum em empresas grandes que não conseguem ter esse olhar próximo como eu consigo ter da minha equipe, mas lá na Taylor consegue fazer um pouquinho diferente, até por ser, né, não ser uma empresa tão grande. A gente está hoje com quase 25 pessoas, ainda consigo ter um olhar individual e diferenciado para cada um lá da minha equipe. Mas você está ali do lado da pessoa. Aquele cara que está dentro de uma grande empresa sonhando com a promoção que nunca vem, ele tem que lembrar que só vai vir quando for de interesse da empresa, não é o interesse dele que vai ser atendido. Esse é o grande diferencial. Esse entendimento que às vezes falta. Né? Vamos ver quem está aqui com a gente, que a gente está quase acabando. Eu te pedi até as 9 horas, já ali está quase 9 horas, mas assim, nosso papo está muito legal. Se a gente fica aqui mais umas 2 horas fácil, você vê que 1 hora já
Já quase acabou. Aqui batendo papo até umas 10, tranquilo, viu? Fácil, né? Aqui, ó, tá aqui com a gente também a Alice Moreira. Tá aqui a Tiele Coelho falou, é uma pessoa que já é aposentada, perguntando se ela tem chance. Mas deixa eu ver só quem mais está aqui, para você poder responder para ela, tá? A Bárbara Garcia Pio, eu quero entrar nessa questão aí da senioridade. Tá? A Ana Cláudia Miranda, o Volber Buril, já esteve aqui com a gente falando sobre planejamento financeiro, profissional novo, com a cabeça lá na frente, fantástico, tá? Te indico um cara fantástico, Volber. Tá aqui a Gabriel Personal, tá aqui com a gente, Monique Botelho, Fabi NH, Gestão de Liderança Network, está aqui com a gente, Matheus Osaka. E aí vai. Deixa eu ver quem mais. Tem muita gente aqui. Cleide Souza, Cleonice Matos. Eu vou pedir desculpa, não vai dar para falar o nome de todo mundo. Está aqui Gustavo M. Lemos, porque senão a gente não consegue conversar. E eu quero entrar nesse tema ainda da questão da pergunta ali, que ela é muito importante. O profissional aposentado ou o profissional sênior, como é que está a posição dele hoje no mercado? Fala-se muito sobre o preconceito contra o profissional sênior, o preconceito contra o profissional aposentado. Como é que está a visão do mercado em relação a esse profissional hoje, Fernanda? Cara, é real, acontece. A gente ainda tem um longo caminho a percorrer, mas se a gente puder tirar alguma coisa de bom disso, o mercado está começando a olhar de novo para essas pessoas e a se preocupar e a considerá-las nos processos. Tá no estágio que deveria? Não. Tá longe. A gente tem muito caminho ainda pela frente para melhorar essa situação. Mas a gente começou pelo menos a prestar atenção nisso. Lá na Taylor a gente criou uma área de diversidade e a nossa rede de diversidade ela tem mais de 50 anos. É o famoso 50 mais que eles chamam agora no mercado. E uma das coisas que ela mais defende é isso, a inserção dessas pessoas no mercado. Porque é saudável para a empresa. A gente hoje tem uma mão de obra no mercado, na maior parte das empresas, principalmente as startups, de muitos jovens, uma mão de obra muito jovem. Cara, falta às vezes a senioridade de alguém que já passou por muito problema, por muitos cenários diferentes, para contribuir, para trocar com eles. Então, é muito saudável essa mescla. E, gente, acabou aquele negócio de, chegou com 50 anos, não tem energia mais. Me ajuda, meu pai tem 77 anos e trabalha até hoje. Aí, a Dani tá aí, acabou de mandar uma mensagem. Universidade. Muito legal. Eu gosto muito de pensar da seguinte forma. Hoje em dia tem-se, sim, pessoas com mais idade no mercado de trabalho. E aí, avalia-se muito a questão da experiência, né, a questão da aquisição do conhecimento, mas tem um fator aí, porque eu não posso falar que uma pessoa que tem 10 anos de carreira não tem experiência. Ela tem. Só que tem a questão da maturidade. Tem aquele profissional que já tem a maturidade de ter experimentado, porque a informação ela está aí para todos. Todos podem ter a formação, podem conhecer a técnica, podem conhecer como aplicar, mas o que faz a diferença aí, que a maturidade só que traz, é a questão da dose. Né? O quanto aplicar em cada situação diferente. Eu acho que a dose que a maturidade proporciona, o nível de conhecimento da dose, pode fazer muita diferença. Então, assim, eu defendo muito que esse profissional tenha espaço por entender, ter o mesmo conhecimento do outro, conhecimento é acessível a todos, mas ter passado pelos processos e saber qual a dose faz muita diferença. A gente consegue acelerar muita coisa na nossa carreira. Eu quero melhorar o inglês, eu faço uma imersão lá fora. Eu quero aprender Excel, eu estudo todo dia de noite. Tem muita coisa que a gente consegue acelerar. A gente não consegue acelerar o tempo, que é o que dá para a gente robustez profissional, que é o que dá casca para conseguir lidar com as adversidades mesmo que vão acontecer no mercado. Isso a gente não acelera. O tempo a gente não consegue acelerar. O resto todas as outras competências que você quiser aprender,
soft skills você consegue trabalhar, mas a bagagem, a maturidade, a robustez, a gente não consegue acelerar isso. É com o tempo. E esses profissionais podem contribuir muito com as empresas nesse sentido. Muito legal. Né? Gente, tem gente muito mais velha que tem muito mais energia. Gente, ó, quem está escutando, aí, ó, pessoal de RH que está escutando, gestores de empresa, é uma headhunter sênior, conhecida no mercado, que está falando isso. Esse profissional sênior tem espaço. Eu queria, a gente está chegando ao final, quero desde já agradecer sua presença aqui conosco, foi fantástico. Eu tenho certeza que você trouxe muitas referências, trouxe muita luz para quem está aí nessa dúvida se vai buscar alguma coisa, nessa coisa de transição, se eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você deu muitas referências, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final. Até pensando no público do Radar na Carreira. Quem que é o público do Radar na Carreira? Nós temos muitos profissionais de RH, nós temos muitos empresários, muitos profissionais liberais, temos aqui muitos profissionais em transição de carreira. Então eu queria que você falasse, né, como headhunter, como gestora de processos de transição, né? Como sendo uma profissional que busca talentos no mercado, eu queria uma mensagem sua para esse público. E até que você, se você pudesse, deixar algum contato seu, que eu tenho certeza que as pessoas vão querer te procurar. Então, claro. se você puder deixar onde que elas te acham, vai ser muito bom para esse público. Legal. Cara, que eu vou deixar aqui é uma dica, que é uma das coisas que mais me incomoda hoje em dia. Você falou em transição de carreira, e um dos meus públicos, de fato, é esse, né? A gente não faz trabalho para pessoa física, mas são meus candidatos, podem ser meus clientes no futuro. Uma das principais queixas que eu tenho hoje em dia é com a falta de pessoalidade, às vezes, que as pessoas fazem contato com a gente. Então, se você está buscando uma nova posição, seja mudando de empresa ou buscando um trabalho, está em transição de carreira, tenha pessoalidade nas suas mensagens. Eu recebo mensagem, eu não consigo contar quantas mensagens eu recebo todos os dias no LinkedIn. Mas são aquelas mensagens padrão, sabe? Copia e cola para todo mundo, que a pessoa às vezes até erra o nome, esquece de apagar e colocar o seu. Verdade. Outro dia eu recebi uma lá, oi Guilherme. Eu falei, opa, Deus tá com barba. Mas se você manda uma mensagem dessa, a grande chance é que a sua mensagem vai ser lida e também vai ser respondida com uma mensagem padrão, copia e cola. E o seu perfil não vai ser visto e não vai ter feito diferença, essa mensagem que você mandou. Então tenta personalizar um pouquinho. Eu não tô falando para gastar horas fazendo isso, mas eu participei de uma matéria para o Notícias de Mineração há umas 3 semanas atrás, e o tanto de mensagem legal que eu recebi de vi sua matéria, achei isso, isso e isso. E eu fiz questão de responder todas, de forma pessoal também. Isso é o que gera contato. Contato não é você mandar uma mensagem e ter uma mensagem padrão e ter uma resposta padrão. Isso não gera contato. Contato, networking, conexão, chamem do que quiser. É você criar um vínculo com alguém. E não é assim que se cria vínculo. Então, como eu acredito que parte do público, né, que está aqui são profissionais que buscam fazer uma movimentação de carreira, essa é uma dica que eu dou, que às vezes as pessoas não têm coragem de falar, mas é a realidade. E os meus contatos eu deixo à disposição. Eu estou no LinkedIn, que é a ferramenta que eu mais uso, como Fernanda Nogueira. Se colocar lá Fernanda Nogueira Taylor, com certeza vai me achar. Um pouco mais morena do que hoje, agora não fica velho, né? A gente fica louro. Então, um pouco mais morena a minha foto, não se assustem, mas estou no LinkedIn, Fernanda Nogueira Taylor. O Instagram da Taylor também, que é bem bacana, é o @TaylorEzek. Segue lá, pessoal, porque a gente tem um marketing incrível por trás daquele Instagram. E meu e-mail é fernanda.nogueira@taylorezek.com.br. Taylor com I, por favor, e Ezek é XEC. Muito legal. Fernanda, muito grato pela sua colaboração. Eu tenho certeza que você proporcionou pelo menos uma incomodação muito positiva, um incômodo muito positivo
em todos que estão nos assistindo, vão pensar assim, poxa, realmente eu tenho que fazer diferente. Né? Eu acho que essa é a grande contribuição, né? Para as pessoas entenderem que podem mudar sua postura, podem mudar suas atitudes e que isso só vai trazer benefício para elas mesmas. Né? Isso é muito legal. Legal. Cara, né? Pelo convite. Eu fiquei super feliz de estar aqui com você hoje. Você sabe que você é uma pessoa que eu admiro e respeito muito, tenho um carinho muito grande. Então, obrigada mesmo pelo convite, pela confiança. Foi um prazer. Eu não queria que tivesse acabado. Muito bom. Ai, ai. Depois, mais pra frente, a gente marca outra live. Muito legal. Não posso deixar de falar, antes de terminar aqui com quem está nos assistindo, eu gosto muito de lembrar isso. Eu faço um trabalho voluntário, um trabalho de aconselhamento, que é uma sessão gratuita para todas as pessoas que me procuram, falando assim, olha, eu estou em dúvida, eu estou vivendo uma dificuldade, ou eu estou com medo disso ou daquilo. O meu papel, enquanto gestor de carreira, é te ajudar a entender a sua situação e te ajudar a enxergar quais alternativas você tem. Em uma sessão não dá para fazer uma mágica, mas dá para pelo menos te ajudar a entender qual é o cenário que você está vivendo e quais alternativas existem dentro daquele cenário. Tá? Basta me procurar pelo próprio Instagram do Radar na Carreira, me manda uma mensagem lá no direct, eu vou marcar com você um horário, a gente faz isso via web, rapidinho, para poder te ajudar a crescer emocional, a crescer como profissional, a passar por esse momento. Quero lembrar que eu estou fazendo um trabalho chamado Dicas do Gestor de Carreira. Toda semana eu coloco uma dica diferente lá no Instagram. Não é uma dicasinha pequena, eu sempre procuro contextualizar bastante. Essa semana eu vou falar sobre currículo. Então, leiam essa dica, que vale muito a pena. E na próxima semana, na próxima segunda, quero convidar a todos que estão assistindo aqui para estar aqui conosco no Radar na Carreira às 20 horas. Eu vou receber aqui o psicoterapeuta Heitor Fagundes. Ele já esteve aqui conosco falando sobre um trabalho, agora ele vem trazer uma ferramenta fantástica. O Heitor desenvolveu uma metodologia para trabalhar bloqueios inconscientes. Sabe aqueles bloqueios que a gente acaba criando, que nos dificultam tomar decisões, que nos dificultam evoluir na vida, que nos dificultam construir aquilo que a gente deseja? O Heitor trabalha exatamente esses bloqueios. Ele vai estar aqui falando sobre isso. Se encaixa perfeitamente em questões pessoais, mas se encaixa também em questões profissionais. Quero convidar a todos para estarem conosco. Fernanda, está convidada para assistir também. Obrigada. Né? Estarei lá. Tenho certeza que vai ser muito agregador e que a sua presença aqui, Fernanda, foi um divisor de águas para quem esteve nos assistindo. Muito grato. Beijo no coração. Obrigada. Né? Obrigado. Obrigado por estar aqui. Gente, obrigado. Vem pro Radar na Carreira.